O grande dilema, será que o vinho faz bem ou faz mal para a saúde? Fica nesse vídeo que você vai descobrir. Falei do efeito na mente, falei dos potenciais prejuízos dele, assim como dos potenciais benefícios, e desfrutamos aqui dessa paisagem maravilhosa, em conjunto. Olha onde nós estamos. Famoso Vale do Uco. Olha lá, as montanhas, os Andes congelados. E hoje a gente vai fazer mais uma prosa com conteúdo. Vem comigo, acompanhe aí, que vai ser um papo bem massa. E aí, afinal, vinho, herói ou vilão? Estamos falando de uma das bebidas mais milenares da história, não é mesmo? E nenhum lugar poderia ser melhor para falar sobre isso. Então vamos lá. Afinal, o vinho faz bem ou faz mal? Essa é uma verdade que poucas pessoas têm coragem de vir falar aqui, né? E se eu te dissesse que o vinho pode ter tantos fatores protetores cardiovasculares, ou seja, para o coração, né, para a circulação, assim como ele pode ter fatores cancerígenos. Por quê? Por causa do álcool, gente. Então, assim, o álcool, independente da dose que você usar e independente do estilo de, seja no vinho, seja na cerveja, seja na cachaça, seja no uísque, na vodka, independente da onde você está ingerindo álcool, ele tem um fator cancerígeno. E assim, não existe dose segura, tá, gente? Então, assim, Vinícius, mas eu já escutei tanto o pessoal falar de que a gente tomar uma tacinha de vinho por dia, a gente vai estar fazendo bem para o coração, o cardiologista lá recomendou isso. E é verdade, gente, por muito tempo a gente ficou com esse dado, com essa informação, e de fato, para a questão cardiovascular, para a questão circulatória, em pequena quantidade, ele pode ter até um certo benefício. Foi o que um estudo mostrou. Só que o que é importante ter em mente, pessoal? Esse estudo ele foi observacional, ou seja, observaram a população. Então, num estudo observacional, a gente tem vários potenciais confundidores, né? Então, será que não era o estilo de vida dessas pessoas, né? Será que não tinha outras razões para elas estarem se beneficiando que não seja o uso do vinho, né? A questão é, hoje em dia, a gente sabe que isso caiu por terra. Por quê? Porque a grande questão é a parte com potencial cancerígeno que o vinho, assim como o álcool, tem. Se eu te falar assim, uma taça de vinho protege teu coração, mas aumenta o risco de você ter câncer. E aí, você acha que vale a pena? Gente, a verdade é que o vinho não é nem vilão nem herói. E o que você não sabe sobre isso pode mudar completamente a tua saúde. E não é opinião, gente, não é achismo, mas é o que grandes instituições, assim como American Heart Association, American Cancer Society, estão dizendo isso, dados de 2025, portanto, bem atuais. Mas e aí, por que todo mundo acha que o vinho faz bem? Você já parou para perceber isso? E verdade, gente, durante anos a gente tinha uma recomendação tanto quanto curiosa. Durante anos, os estudos mostraram algo que quem bebia moderadamente vivia mais. E isso ficou conhecido como a famosa curva em J. Você já ouviu falar nisso? Uma curva assim, ó. Pensa, tem um gráfico, tá? E é uma curva um J assim. Ou seja,
Quando bebido um pouquinho, reduz a mortalidade. Agora, a continuação aumenta bastante a mortalidade. E durante anos, gente, estudos mostraram algo muito curioso, que quem bebe moderadamente vivia mais. E isso ficou conhecido como a famosa curva em J, sabe? Um J deitado assim. Quem não bebe tem um risco médio. Quem bebe pouco tem um risco menor. E quem bebe muito tem um risco muito maior, gente. Então, pessoal, alguns estudos mostraram até 29% menos de mortalidade em quem bebia moderadamente. Olha, mas tem um detalhe aqui que quase ninguém conta, hein? Que é fundamental. Sabe qual que é? A grande questão, o problema dos estudos, é que esses estudos, eles são observacionais. Ou seja, pessoas que bebem vinho moderadamente, geralmente têm uma renda melhor, se alimentam melhor, fazem exercício, cuidam mais da saúde. Ou seja, pode ser assim. Então, talvez o vinho, ele talvez não seja o grande fator que fez essas pessoas viverem mais. Talvez seja o estilo de vida. Mas os estudos foram observacionais. Não dá para a gente falar que é causa e efeito, sabe? Então, estudos mais modernos, usando genética, estão começando a mostrar que esse efeito protetor, na verdade, ele pode ser uma ilusão. Talvez o vinho nunca tenha protegido seu coração. Já parou para pensar nisso? Mas o que o vinho faz no coração, afinal, Vinícius? E sim, o álcool, gente. Então, assim, o álcool, ele tem um efeito cardiovascular. Sim, isso é verdade. O álcool, ele pode aumentar, sim, o HDL, que é o colesterol bom, ele pode sensibilizar a insulina, ele pode reduzir a inflamação. Tá, mas e aí? Mas é aí que mora a grande questão. Esses efeitos não são exclusivos do vinho. Eles acontecem com qualquer bebida alcoólica. Ou seja, não é o resveratrol, não é o vinho premium, lá, o vinho caro. É o álcool. O álcool faz isso. Mas e o lado que ninguém quer ouvir, né? Porque é muito fácil a gente pegar esse lado e ficar defendendo só. E agora vem a parte mais importante desse vídeo. O álcool, ele é classificado como um carcinógeno do grupo 1. Tá, eu vou traduzir, pessoal. Ele está no mesmo grupo de risco do que o cigarro, você sabia disso? Então, fala isso para aquelas pessoas. E aquilo que vai te deixar mais desconfortável ainda, que não existe nível seguro do uso de álcool em relação ao câncer, tá? Não existe nível seguro para uso de álcool em relação ao câncer. Ah, Vinícius, mas você acabou de falar que ele pode ter impacto benéfico para o coração? Sim, pode, mas para o câncer não existe nível seguro. Uma taça de vinho por dia pode aumentar o risco do câncer de mama em 15%, tá? Existe um estudo que foi feito nos Estados Unidos em que cerca de 44 mil casos foram atribuídos pelo uso de álcool. 44 mil casos por ano nos Estados Unidos. Ou seja, não importa se é vinho, se é cerveja, se é uísque, o uso do álcool tem um impacto no câncer. E o problema é o etanol que está dentro de todas essas bebidas que a gente falou. Eu estou aqui caminhando sobre um dos principais lugares do mundo na produção de vinho, né? No Vale do Uco, aqui em Mendonça,
na Argentina. Tá, Vinícius, mas e o tal do resveratrol? Aquela substância que falam tão bem, que ela é antioxidante, né? Muita gente argumenta, não, mas o vinho tem resveratrol, né? Ele tem antioxidantes. Sim, ele tem, é verdade. Mas sabe o que os estudos mostram? Que o benefício cardiovascular aparece com qualquer tipo de álcool. Então, se o benefício fosse do resveratrol, o vinho seria muito melhor do que as outras bebidas. E não é. Quando a gente compara entre as outras bebidas, o vinho não fica à frente nisso. A grande questão, você deve estar se perguntando, e essa é a grande questão, afinal, beber ou não beber? E eu vou te trazer as conclusões claras de grandes grupos e entidades científicas muito respeitadas. As principais recomendações hoje, elas são muito claras. American Heart Association diz: não comece a beber para proteger o coração. American Cancer Society, olha o que ela diz: o ideal é não beber. E o NIA diz: quanto menos você beber, melhor. E aí, Vinícius? E agora? A gente sabe, a vida não é preto no branco, não é mesmo? Não, tem quanta coisa aí que a gente sabe que faz mal, mas que mesmo assim, às vezes, usando com equilíbrio, usando com sabedoria, é uma decisão de cada um, né? Agora, eu estou fazendo esse vídeo principalmente para desmistificar aquela ideia de que assim, não, você tem que tomar uma tacinha de vinho por dia, isso faz muito bem para a tua saúde. Desmistificando isso, mostrando que tem sim riscos para a tua saúde e prejuízos. Então manda esse vídeo para o teu pai, para os teus amigos, para os teus familiares, que você sabe que faz uso de uma taça de vinho ou que consome algum outro tipo de álcool. Por quê? Porque você vai estar ajudando essa pessoa a entender como que isso funciona. Olha lá meu companheiro aqui, ó, o Bastos. Olha lá. Parei, ele fica parado comigo. Esse é gente boa, hein? Olha só, cachorrinho, gente boa demais. Olha lá, meu parceirinho de caminhada aqui, ó. Esse cara é fera, hein? É, eu apelidei ele de Bastos. Tá me acompanhando aqui. Gente, fiquei apaixonado por esse cachorrinho. Tá, mas Vinícius, e para a saúde mental? Você acha que é bom? Você acha que é ruim? Olha, pessoal, uma das grandes confusões que as pessoas fazem, seja tomando uma taça de vinho, e que atendo muitas pessoas relatando isso, do tipo, ah, doutor, mas quando eu tomo uma taça de vinho, parece que eu consigo dormir melhor, parece que eu consigo começar o meu sono de uma forma mais fácil. E eu vou te falar, fisiologicamente, isso pode ser verdade sim, tá? Agora, o grande detalhe disso, que a gente tem que ficar atento, é que quando você bebe, o álcool, ele vai e atrapalha uma das etapas do teu sono, que é o sono REM. Você já ouviu falar no sono REM? Dentro do nosso sono, a gente tem várias etapas. E o saudável é a gente passar por essas etapas. É muito importante isso. Agora, quando a gente bebe, a gente pode até dormir mais fácil, mas a gente não descansa direito. Então, não é incomum que aí isso comece a afetar a nossa memória, que isso comece a afetar a nossa disposição no outro dia e assim por diante. Portanto, quando a gente fala de saúde mental, a palavra que nos norteia é o quê? Equilíbrio. Equilíbrio, né? Existe sim pessoas que conseguem
fazer o uso com moderação. Agora, existem pessoas que têm uma dificuldade maior de fazer o uso com moderação das coisas. E para essas pessoas é importante que elas tomem um cuidado redobrado diante de qualquer tipo de substância que tenha capacidade psicoativa, tá? O álcool, como que ele funciona, como que ele age no nosso organismo? Ele tem um efeito dose dependente, que a gente chama. No começo, ele tem um certo efeito euforizante, né? Ele começa a gerar aquela sensação de embriaguez, tontura, fala arrastada, lentificação psicomotora, né? Posteriormente, ele pode levar a sintomas, né, de sonolência, e até mesmo o coma alcoólico e, em alguns casos, podendo inclusive levar à morte. Então, assim, falar que álcool não mata é uma grande mentira. O álcool tem sim um potencial letal, inclusive no curto prazo. Existem pessoas que exageram muito do álcool, chegam em coma alcoólico, podendo inclusive levar à morte. Mas e o uso crônico do álcool? O uso crônico do álcool, pessoal, pode levar à demência, sabia? Então, fora as questões oncológicas de câncer, fora as questões gastrointestinais que o álcool pode prejudicar, ele é muito prejudicial para o nosso organismo. Eu quero deixar isso claro porque tem muito mito e a gente vive numa era do consumo, onde quem domina, lógico, são as vendas, é o interesse financeiro, grandes patrocinadores de esportes e assim por diante conseguiram colocar na nossa mente que você é obrigado a beber. Você já parou para tentar dizer que você não vai beber numa festa? Muitas pessoas vêm te desmerecendo, mas fica aqui o meu apoio, a minha solidariedade a todos aqueles que enfrentam essa doença chamada alcoolismo. E quem tiver com essa missão, eu fico super à disposição a auxiliar, ou tem dificuldade em reduzir a utilização, tá? Então, fico super à disposição e agradeço do fundo do coração pela companhia. Estamos aqui, mais um vídeo terminando com os Andes do Fundo.